Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 12. Estaremos lendo alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 5. E aí depois nós vamos começar a partir do versículo de número 11. E assim iremos até o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler? Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Eu estarei lendo e os irmãos apenas acompanham. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Na sua tradução pode ter uma outra palavra: assustados, abismados, ou algum outro sinônimo, mas tudo está dentro do mesmo significado. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A igreja aqui presente. Eu gostaria de me dirigir também aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A minha oração é que Deus esteja presente nesse momento com você, abençoando o seu lar, a sua vida, e que esta palavra possa falar com você assim também como tem falado comigo ao longo dessa semana. Eu costumo dizer que quando nós somos comunicados que estamos sob a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, a todo momento o Senhor Deus está nos fazendo meditar na sua palavra, né? A todo momento nós estamos meditando no texto a qual o Espírito Santo nos impulsionou. E eu confesso para os irmãos que desde segunda, terça-feira, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração esse texto aqui por diversas vezes. Estivemos lendo, meditando, e este capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, ele muito nos ensina e fala muito conosco, individualmente, coletivamente, de um modo muito profundo, e muito nos ensina, como nos diz a palavra de Deus, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi. Então a palavra de Deus nesta noite é para o nosso ensino, e nós devemos, sempre que nos portar diante da palavra, ter sempre este entendimento que Deus está querendo nos ensinar algo através da sua palavra. Amém? Então não é diferente. No capítulo 12 do livro do Atos dos Apóstolos, o Senhor Deus quer nos ensinar algo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 12, ele nos apresenta o evangelista Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele nos apresenta alguns acontecimentos ao longo
ao longo deste capítulo. Ele nos apresenta a morte de Tiago, ele nos apresenta Pedro sendo aprisionado, com o objetivo por Herodes de também ser morto. Lucas nos apresenta o grande livramento da parte de Deus, de Pedro da prisão, e a igreja é sabedora, é conhecedora desta narrativa. Também nos apresenta a igreja, que é aparentemente na retaguarda, mas nós vemos que na verdade ela estava na ofensiva, em defesa do apóstolo. Também nós vemos a morte de Herodes. Então o evangelista Lucas, como ele começa no capítulo 1 de Atos, no primeiro versículo, dizendo que ele fez um tratado de tudo quanto Cristo não só fez, mas também ensinou. Então o evangelista Lucas, o seu escrito, ele é caracterizado por detalhes, por narrativas, porque Lucas ele fez um apanhado de tudo quanto ele pôde para nos apresentar. E aqui nós estamos diante desse texto, onde nós acabamos de ler e vendo que o apóstolo Pedro, ele havia sido aprisionado por Herodes, com o objetivo de ter, no momento oportuno, ser apresentado ao povo, e dependendo do que o povo iria escolher, ele iria sobreviver ou não. Lembrando que antes disso, Tiago já havia sido morto por Herodes, e Herodes, nos diz a palavra de Deus, que viu que a morte de Tiago agradou o povo. Olha só, meus queridos irmãos, o que nós podemos ver na palavra de Deus. Nós vemos um apóstolo sendo morto, e isso não causando uma tristeza no povo, muito pelo contrário. Nos diz a palavra de Deus que a morte de Tiago foi bem vista, foi bem aceita pelo povo. E Herodes, vendo isso, e com o objetivo de ter a aprovação da multidão, ele também prendeu a Pedro, com o objetivo de apresentar diante da multidão, e o que a multidão decidisse, ele iria fazer, assim como havia feito com Tiago. Mas o que nós vemos é que, enquanto Satanás estava projetando, enquanto Satanás estava movendo os seus projetos para fazer com que a obra do Senhor Jesus Cristo, que ainda estava ali nos seus primeiros anos após a partida de Cristo, ganhando força naquela região, sendo propagada, alcançando o espaço. Lembrando do que nos advertiu o Senhor Jesus Cristo, que nos disse o Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Enquanto Satanás está pensando que o seu projeto iria ser bem sucedido para fazer parar a igreja do Senhor, o anunciar do evangelho do Senhor Jesus, enquanto ele achava, através de Herodes, que aquilo que o povo estava escolhendo era algo para fazer com que a igreja parasse, no reino espiritual, o Senhor Jesus Cristo estava, na verdade, executando o seu plano para livrar a sua igreja e a sua anunciação do evangelho do Senhor Jesus. Enquanto o diabo estava pensando, através de Herodes, queria fazer com que o evangelho do Senhor Jesus Cristo parasse e fosse prejudicado, nós vemos que no plano espiritual o Senhor Jesus Cristo já estava agindo, atuando através da igreja, que segundo o texto sagrado estava em constante oração em favor da vida do apóstolo que estava aprisionado. O que nós vemos aqui é que após a morte de Tiago, Herodes deixou Pedro aprisionado, e em um local que dentro das condições humanas, das possibilidades humanas, não havia a menor chance do apóstolo ser resgatado daquele lugar. Se nós formos continuar, nós vamos ver que havia no mínimo 16 soldados que estavam sob a responsabilidade de manter o apóstolo aprisionado naquele cárcere.
Havia 4 grupos de soldados ali, todo aparamentado, para poder manter o apóstolo aprisionado naquele lugar. E ainda mais, o apóstolo estava aprisionado com cadeias nas suas mãos, nos seus pés. Havia todo um sistema de segurança para fazer com que o apóstolo ali permanecesse, para que no momento oportuno Herodes levasse a multidão e, dependendo da escolha da multidão, o apóstolo, a exemplo de Tiago, seria morto ou não. Então nós vemos que dentro das possibilidades humanas não havia a menor chance de que o apóstolo teria a sua vida livre daquele lugar. Mas nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós costumamos dizer isso, que Deus, Ele é especialista em fazer aquilo que está fora dos nossos alcances. Nós costumamos dizer que quando as coisas começam a se tornar impossíveis para nós, eu posso até imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se autorresponsabilizando. É a partir de aqui, é a partir deste momento, que eu vou começar a mostrar o meu poder. Como nos diz a palavra de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe aquele momento que você se sente impotente diante de alguma situação? Sabe aquele momento onde todas as suas forças, todas as suas possibilidades e condições se esgotaram? É a partir daí que o nosso Senhor Jesus Cristo começa a entrar e mostrar para mim e para você o quanto Ele é poderoso na minha e na sua vida. Aquilo que nós podemos fazer, nem sempre o Senhor Jesus Cristo vai agir ao nosso favor dentro daquilo que nós podemos fazer. E isso é muito evidente nos versículos do capítulo 12 do livro de Atos. Aquilo que nós temos a condição de fazer, o Senhor Deus, Ele nos dá a condição para que nós mesmos façamos. Agora, quando as coisas começam a sair do nosso controle, quando as nossas forças já se esgotaram, quando nós usamos de todos os recursos que temos, mas mesmo assim não conseguimos nos apresentar uma solução plausível, então o nosso Senhor Jesus Cristo entra para mostrar que Ele é poderoso, para fazer infinitamente, segundo a sua palavra, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pense em algo que o Senhor Deus possa fazer pela sua vida. Pensa em algo grande que Deus pode fazer por você. Agora, tenha em mente que isso que você pensou, este algo que é tão grande que você acabou de pensar, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que exatamente isso que você pensou. Será se nós temos a real noção da grandeza do nosso Deus? Será se nós temos a real consciência do que Deus pode fazer por nós? São perguntas que a palavra de Deus nos coloca diante de nós essa noite. O que nós vemos aqui, dentro deste entendimento de que Deus, Ele age na nossa vida, naquilo que nós não temos a condição, nós vemos que enquanto Pedro estava nesse cárcere, em uma situação que ele não tinha a menor possibilidade de se livrar, e nem ninguém de fora poderia entrar até onde ele estava e tirar das suas mãos as algemas, nós vemos que o Senhor Deus começou a agir. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Deus começou a operar. E eu fico maravilhado porque quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, enquanto a igreja orava, e eu quero que os irmãos segura isso na sua mente, enquanto tudo isso estava acontecendo, havia um grupo de pessoas que estava em constante oração, como diz o louvor. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Enquanto isso estava acontecendo, havia um grupo que estava incessantemente, nos diz a palavra de Deus, orando em favor do apóstolo. E aqui nós vemos Pedro dentro deste cárcere, com toda esta segurança em sua volta. E nos diz a palavra de Deus que em um dado momento ouviu-se um barulho. E nós vemos que a situação parece ser uma situação totalmente
fora de controle, mas é interessante que nós vamos encontrar Pedro dormindo. E a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu anjo lá onde Pedro estava. E aqui começa o desencadear de alguns fatos, de alguns acontecimentos, onde levanta, porque tudo isso Pedro poderia muito bem fazer. E eu aprendo aqui, irmãos, dentro do que nós estávamos falando há pouco, que aquilo que nós podemos fazer, o Senhor Deus quer que nós façamos. E por que nós estamos insistindo nisso? Para que nós não venhamos, às vezes, nos acomodar em algumas situações da nossa vida, e quando as coisas não acontecerem, nós às vezes queremos vir culpar Deus por nós termos confiado em Deus e Deus não ter feito nada. Nós entendemos que o que Pedro não podia fazer, o anjo fez por ele. Mas aquilo que ele podia fazer, o anjo pediu para que ele fizesse. Quando ele acordou, quando o anjo acordou a Pedro, Pedro levantou, Pedro colocou a sandália, Pedro colocou a capa. Tudo isso era coisas que Pedro podia fazer. Quando ele levanta, nos diz a palavra de Deus que as algemas automaticamente caem. E por que automaticamente cai? Porque Pedro não tinha a chave daquelas algemas. E é nisso que Deus operou na vida dele. Esta foi a ação do anjo, de acordar Pedro, fazer com que as algemas soltassem das suas mãos. E então, quando Pedro estava acompanhando o anjo, quando chegaram diante de um portão, onde dava acesso à saída daquele presídio, Pedro não tinha a chave daqueles portão. E foi exatamente por isso que nos diz a palavra de Deus que ele abriu por conta própria. O poder de Deus naquele portão foi tremendo, que ele, se havia corrente ali, eu posso até ouvir o estalo das correntes sendo quebradas, sendo destruídas. Alguma coisa aconteceu, não sei se era subindo, não sei se era abrindo as bandas. Certo é que ele abriu por si só, nos diz a palavra de Deus. Este é o poder de Deus agindo em favor de Pedro. E este mesmo Deus tem o mesmo poder para agir em favor da minha e da sua vida. Então, neste momento em que os portões se abrem, nos diz a palavra de Deus que Pedro sai. E então ele ainda segue o anjo por alguns metros, dobra algumas esquinas. E então o anjo se aparta de Pedro e ele não mais consegue enxergá-lo. E é nesse momento que nós vemos aqui, quando Pedro caindo em si, lá no versículo 11, e então Pedro caindo em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Nós vemos que lá do cárcere, Pedro agora está na rua. E aí então eles conseguem meio que acordar, porque até então não diz a palavra de Deus que para ele era como se fosse um sonho, como se fosse uma visão. E aqui nós aprendemos algo: o poder de Deus, o agir de Deus na nossa vida é tão grande, é tão tremendo, que muitas das vezes nós vamos ter até dificuldade de entender, até dificuldade de acreditar. Foi o que Pedro, ele se depara no meio da rua, fora daquele presídio. E então ele cai em si e fala: verdadeiramente foi o Senhor Deus que me livrou. E então neste momento ele resolve então se direcionar à casa onde havia um grupo de irmãos. E aqui eu fico maravilhado, porque há algo muito importante para nós aprendermos aqui. Quando Pedro chega na porta daquela casa, que bate naquela porta, a palavra de Deus nos diz que a igreja fazia oração incessantemente por Pedro. E aqui quando Pedro chega naquela casa, onde aqueles irmãos estão lá orando, eu não tenho dúvida que ali tinha o seguinte tipo de oração: Senhor, livra Pedro da mão de Herodes. Senhor, tira Pedro do cárcere. Senhor, não permita que Pedro tenha o mesmo fim que Tiago.
Senhor, Herodes já matou Tiago, agora está com Pedro aprisionado também para matar. Livra. Eu não tenho dúvida, irmãos, que os irmãos que ali estavam, as suas orações eram nesse sentido. Agora está Pedro batendo a porta. E aí nos diz a palavra de Deus que uma menina, uma criada, vai até a porta. E quando ela pergunta quem estava à porta, Pedro responde que era ele. E então ela fica tão maravilhada com aquela situação. Ela fica tão abismada com aquela situação, sem ainda acreditar de fato. E então ela nem chega a abrir a porta. Volta correndo para onde estavam os demais irmãos. E então começa a anunciar: olha, Pedro está na porta. Estão batendo a porta. Estão batendo na porta e é Pedro. Então aqueles irmãos olham para aquela irmã, olham para aquela jovem, para aquela criada, para aquela criança, e simplesmente fala: você está doida? Mas irmãos, e aqui nós paramos para pensar. Mas não eram os irmãos que estavam exatamente orando, não era a igreja que estava exatamente orando em favor de Pedro? Qual deveria ser naturalmente o comportamento quando ficassem sabendo que Pedro estava à porta? Não seria exatamente de: meu Deus, muito obrigado, Senhor, verdadeiramente o Senhor ouviu as nossas orações. Senhor, que maravilha, foi tão rápida a resposta do Senhor. Mas a eles, nos diz a palavra de Deus, que eles não acreditaram. Eles ainda ficaram com dúvida se de fato era ou não Pedro. E aqui nós aprendemos algo muito grande para a nossa vida. Sabe por que a palavra de Deus permite que este texto, este momento de aparente fragilidade da igreja, estar exatamente aqui para que nós possamos ler, pensar, olhar, meditar? É exatamente para nos ensinar. Nós, como igreja do Senhor, de modo coletivo, nós oramos, buscamos, servimos a Deus, nós louvamos ao Senhor Deus, porque sabemos da luta de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Cada irmão tem as suas dificuldades, cada irmão tem as suas lutas, cada um tem a sua individualidade com Deus, cada um tem o seu relacionamento com Deus, cada um tem a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos entrando nesse mérito, mas certo é que nós, muitas das vezes, mesmo dizendo, mesmo confessando a Cristo como sendo o Senhor das nossas vidas, muitas das vezes nós nos encontramos nesta mesma situação. Nós estamos falando de uma igreja. Eu acredito que todos aqueles irmãos que ali estavam, eles haviam participado do ministério terreno de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 60, 61 depois de Cristo, tirando os 33 anos da idade de Cristo. Nós vamos ver aí que foi mais ou menos 28 anos aproximadamente após a partida de Cristo. Então estava tudo muito fresco ainda na mente de cada irmão, os milagres de Jesus, as palavras de Jesus. Mas mesmo assim a igreja, em um momento aqui, ela demonstrou que ela ficou assustada quando viu o agir de Deus. E é isso que muitas das vezes acontece conosco. Mas eu glorifico a Deus, porque nós vemos que mesmo a igreja demonstrando uma certa falta de fé, ou uma certa pouca fé, nem por isso o Senhor Jesus Cristo deixou de realizar o milagre. Sabe o que isso significa? Que mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa pouca fé, mesmo na sua falta de confiança em Deus, talvez, como nos diz o livro de Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, descansa. Talvez entregar não é tão difícil, confiar talvez não é tão difícil, mas talvez descansar para muitos se torna algo quase que impossível. Mesmo assim, nós entendemos e aprendemos pela palavra de Deus que o Senhor Deus está agindo, trabalhando ao meu e ao seu favor. A nossa fragilidade não impede o agir de Deus em nosso favor. A nossa pouca fé, mas desde que baseada em um coração sincero diante de Deus, não impede o agir de Deus ao meu e ao teu favor. Confia nesta palavra.
está julgando ter pouca fé, permaneça, insista, busque, continue orando, continue buscando, continue lendo a palavra de Deus. Talvez o inimigo está querendo te convencer de que a tua fé não é suficiente para mover a mão de Deus, mas eu quero te dizer nesta noite, a igreja aqui de Jerusalém, ela estava orando para que Deus livrasse Pedro da prisão. Quando Deus livrou e levou Pedro até onde eles estavam, eles não acreditaram, mas mesmo assim o Senhor Deus realizou o seu milagre. Mesmo assim o Senhor Deus honrou com a sua palavra. Da mesma forma é com a minha e com a sua vida. Na nossa pouca fé, não desistimos, insistimos, continuamos orando, buscando. Em meio a essa turbulência toda que estamos vivendo, não entregue os pontos, não desista, permaneça firme. Aproveite esse tempo para estar em contato com o Senhor Jesus. Invista no seu relacionamento com Deus, invista no seu envolvimento com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra. Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir com as suas promessas na minha e na sua vida. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, confie nesta palavra, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, fiquemos com este ensino, com este aprendizado da palavra de Deus. O Senhor Deus está agindo ao meu e ao seu favor, mesmo na nossa pouca fé, mas desde que essa nossa pouca fé seja baseada com um coração sincero. Como já foi dito aqui, falado sobre Davi, é um grande exemplo de predisposição, de buscar um conserto com Deus. O salmista Davi, a sua história é maravilhosa aos nossos ouvidos, ela muito nos ensina, porque Davi não foi perfeito, longe de perfeição, mas a sua predisposição de se arrepender, de se entregar aos pés do Senhor Jesus Cristo, foi quem fez a diferença e o caracterizou como sendo um homem segundo o coração de Deus. Então que assim nós também sejamos, que assim também nós tenhamos o nosso relacionamento com o Senhor Deus diariamente renovado, diariamente que nós possamos investir tempo nesse relacionamento. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Lembre de Atos capítulo 12, dos milagres que Cristo realizou, não obstante a pouca fé demonstrada ali quando Pedro chegou naquele lugar de oração. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.